Vou ler aqui o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei. Porém, eu o livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo aí, ele fala da segurança daquele que se refugia em Deus. E é sobre isso que nós vamos falar através desse vídeo. Nós vivemos em um mundo cercado de perigos. E o autor desse salmo, ele vai falar sobre várias espécies de perigos que nós enfrentamos aqui nessa terra. Ele vai falar sobre o laço do passarinheiro, peste perniciosa, espanto noturno, seta que voe de dia, mortandade, praga, mal. Vai falar sobre leão, áspide, serpente. Estamos vivendo em um mundo cercado de perigos e ameaças. Esta é uma realidade. Mas neste mundo, cheio de tribulações, cheio de perigos, nós podemos desfrutar da segurança que só Deus oferece. Nós podemos desfrutar dessa segurança. É lógico que nós temos que fazer a nossa parte. E aquilo que a gente não pode fazer, Deus fará. O Salmo 127, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós temos que colocar tranca no nosso portão, nós temos que colocar uma determinada segurança, né? A gente tem que fazer a nossa parte, mas existem coisas que a gente não vai dar conta de fazer. Então esse Salmo 127, no versículo 1, ele está falando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A cidade precisa ter a sentinela, precisa ter o segurança. Mas nós, mesmo assim, nós precisamos confiar em Deus. Porque às vezes o socorro do homem falha. Às vezes todos os nossos meios de proteção, eles falham. E dependente da situação, nós somos impotentes para ficar livre daquele perigo ou do mal. Mas Deus vai nos ensinar, através da sua palavra nesse salmo, que se nós estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, nós seremos protegidos por Ele e nós podemos confiar nessa proteção dEle. Isso não significa que nós não vamos ter nenhum tipo de problemas nessa terra. Isso não significa que a gente não possa ficar doente ou a gente não possa ser assaltado. Nós estamos aqui nessa terra no meio de um mundo cheio de perigo, de enfermidades, e nós podemos passar sim por problemas, se o Senhor permitir.
mas tudo acontecerá para a glória do nome dele. Mas nós temos proteção especial de Deus e cuidado especial de Deus, porque nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. E eu quero que você me acompanhe aí nesse vídeo, porque eu vou aqui falar sobre esse Salmo 91, versículo por versículo, explicando para você, trazendo para você entendimento dessa palavra, para que você possa acreditar que existe um Deus no céu que pode te guardar e te proteger de muitos perigos que você está enfrentando e ainda vai enfrentar nessa terra em que nós vivemos. O versículo 1 do Salmo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem é aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo? É aquele que está em Deus, é aquele que está em comunhão com Deus, é aquele que habita. Habitar é uma contínua permanência na presença de Deus. Quem está habitando no esconderijo do Altíssimo é aquele que está continuamente, em contínua permanência na presença de Deus, aquele que permanece na presença de Deus. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar para a gente passar um fim de semana, é um lugar para a gente habitar. E o salmista está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar à sombra do Onipotente. Deus está te convidando a estar escondido nesse esconderijo. Se você estiver escondido nesse esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, você vai descansar à sombra dele. Sombra fala de descanso, fala de tranquilidade. E o nosso Deus é aquele que pode te dar essa paz, que pode te dar essa tranquilidade. Jesus também ele disse, em Mateus capítulo 11, no versículo 28 e 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se nós estivermos habitando em Deus, se nós estivermos nesse esconderijo do Altíssimo, nós podemos descansar à sombra do Onipotente. A palavra onipotente significa aquele que tem todo o poder, e não existe coisa melhor do que a gente estar descansando debaixo da sombra de um Deus que tem todo o poder. Primeiro versículo fala que a gente deve habitar no esconderijo do Altíssimo, e você vai ver em todo esse texto, nos 16 versículos, você vai encontrar aí o que a gente vai desfrutar por estar habitando no esconderijo do Altíssimo. No versículo 2 ele diz assim: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Fortaleza é o lugar forte, é aquele lugar que protege. Então o salmista está dizendo que Deus é a sua fortaleza. E se nós estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, esse Deus, ele é a nossa fortaleza. No versículo 3, ele diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? Deus vai nos livrar das armadilhas. O passarinheiro, figuradamente, é o diabo. E Deus nos livra dos laços do inimigo. Não só do diabo, mas até de homens maus. Deus nos livra desses laços. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Como o passarinheiro faz? O passarinheiro coloca um laço e ele coloca dentro daquele laço ali a comida que o pássaro gosta, aquela determinada espécie de pássaro que ele quer pegar. E ele fica onde? Escondido detrás de uma moita, escondido detrás de uma árvore. Ele fica ali escondido. E o pássaro vai comer o alimento. E quando o pássaro começa a comer aquele alimento que ele gosta, ele não para raciocinar ou pensar que ele está no meio de um laço. E ele não está vendo o passarinheiro porque o passarinheiro está escondido. Porém, o Senhor, ele nos livra do laço do passarinheiro. Pode Satanás armar o laço
que Deus vai te livrar dele. O passarinheiro, ele age de forma astuta, mas Deus é aquele que vai nos dar o livramento de laços que nós não estamos vendo, de armadilhas que estão preparando para nós. E muitas vezes nem é o próprio diabo, às vezes são até pessoas que fazem armadilhas para nós, assim como o passarinheiro, mas o salmista está dizendo que Deus, ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. E é interessante, porque no Salmo 124, o salmista, ele fala sobre grandes livramentos que Deus deu ao povo de Israel, que é o povo de Deus. E ele repete essa frase dizendo: ora, se não fosse o Senhor que estivera do nosso lado, ora, diga a Israel. Ele vai repetindo essa frase e ele vai falando sobre vários livramentos que Deus deu ao seu povo. E ele vai dizer: as águas teriam transpassado a nossa alma, como que um dilúvio veio sobre eles, mas Deus livrou. Ele vai dizer assim: o Senhor não nos deu como presa aos seus dentes, como os leões que estavam para tragar o seu povo. E ele vai falar sobre vários tipos de livramento que Deus deu para o seu povo, o povo de Israel, no Salmo 124. E no versículo 7, ele vai dizer assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Sabe o que eu acho interessante nesse salmo aí? 124, no versículo 7, que ele fala que o laço quebrou-se. O laço não era de corda, o laço não era de pano, o laço não era de nenhum outro tipo de material, era um laço de ferro ou de aço, porque o laço quebrou-se, ele não arrebentou, ele quebrou. O laço quebrou-se e nós escapamos. Não interessa a força e nem o poder do laço, não interessa de que tipo de material ou como esse laço é forte, mas o Senhor, ele nos livra do laço do passarinheiro. O Senhor nos livra do laço do passarinheiro. No versículo 4, ele continua dizendo: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. E Deus está usando aqui uma linguagem figurada, uma linguagem como para a gente entender melhor, como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas por causa do perigo. Deus, ele nos cobre também com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Como que a galinha faz para proteger os seus pintinhos? Quando a galinha ela vê o perigo se aproximando, quando ela escuta um trovão ou algo que ameaça, ela dá uns piados, e esses piados os seus pintinhos já entendem a linguagem dela, que tem perigo à vista, e eles correm tudo, e ela coloca esses pintinhos debaixo das asas, e ela procura um lugar, ela procura um cantinho, ela procura algum buraco e se enfia ali com os seus pintinhos para protegê-los. Ou quando vem o gavião para pegar os pintinhos, ela dá aquelas piadas e os pintinhos escutam aqueles pios e eles vão para debaixo das asas daquela galinha e ali eles ficam protegidos. E quando aquele gavião ele chega, ele vê que aquela galinha tem um tamanho também para lutar com ele, ainda que a galinha não tenha condições de vencê-lo, mas pelo tamanho dela, ele já não ataca, ele vai procurar uma presa mais fácil, e aquela galinha tem os seus pintinhos protegidos debaixo das suas asas. Um pastor, ele estava vindo de Cabo Frio para o Rio de Janeiro no seu carro, a mais ou menos 80 quilômetros em uma estrada, quando de repente ele viu que saiu do meio do mato um monte de pintinhos, uma ninhada de pintinhos. E quando ele viu assim, ele estava de longe, ele viu quando uma galinha saiu do meio do mato alvoroçada com as asas abertas. E aquela galinha, ela foi estendendo a sua asa, puxando todos os seus pintinhos para debaixo das suas asas. E ele ainda teve tempo de frear, e ele freou na frente daquela galinha, não chegou a atropelá-la. Ele freou e ele parou o seu carro, ligou o alerta e saiu para ver o que estava acontecendo ali com aquela galinha, aqueles pintinhos.
Ele deparou com uma galinha com aquele olhar assustado, com os pintinhos todos debaixo das suas asas, de frente para o carro, assim como se estivesse paralisada, e se ela pudesse falar, ela ia dizer assim: pode vir quente que eu estou fervendo, está tudo aqui debaixo das minhas asas. Ela protege os seus pintinhos, porque eles são indefesos. E Deus está falando para nós também aqui nesse salmo, que Ele nos cobre debaixo das suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Tem um louvor que está sendo muito cantado nos dias de hoje, que o nome do louvor é Sobrevivi, que fala que Deus me escondeu debaixo das suas asas, nenhuma praga me matou, nenhuma seta me atingiu. Deus, Ele é poderoso para nos proteger. Deus está nos convidando a permanecer no esconderijo do Altíssimo, habitando dEle, na fortaleza dEle estaremos seguros. Ele diz que Ele te cobrirá Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Broquel também é uma espécie de escudo também. A verdade de Deus é a nossa proteção. Nós temos a verdade de Deus como proteção. No versículo 5 ele diz assim: não terás medo do terror da noite, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não terás medo de terror noturno, do terror da noite. Isso fala sobre pesadelo. Não precisamos ter medo. Deus está dizendo, não precisamos ter medo do pesadelo. Teve pesadelo? Dobra o joelho, clama ao nome do Senhor e fala: Senhor, repreende esse sonho ruim que eu tive. Não tenhas medo de pesadelo, nem seta que voe de dia. Seta é uma arma que é usada de longe. Essa seta pode significar palavras que venham a nos amedrontar, que venham para nos amedrontar, que venham para nos ameaçar. Lembra do gigante Golias? Ele descia todo dia no vale e afrontava o povo de Deus, e o povo passou a temer por causa das suas palavras, mas Davi não temeu as palavras. Não precisamos temer seta que voe de dia. Essas ameaças que talvez você esteja sofrendo ou ainda vai sofrer na sua vida, você tem um Deus e você está em sinceridade com Ele, você está habitando no esconderijo dEle. Nem peste que ande na escuridão, demônio, peste que ande na escuridão, não precisamos temer, não precisamos temer nenhum tipo de mal desse aí, porque a Bíblia fala em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não precisamos temer demônio e nenhuma força do mal, nem mortandade que assole ao meio-dia. Também não precisamos temer. Isso fala de epidemias e até do coronavírus que nós estamos vivendo nessa época hoje. Nem mortandade que assole ao meio-dia. Não precisamos temer, porque temos Deus como a nossa fortaleza. No versículo 7 e versículo 8, ele diz ainda: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Isso está falando dos nossos inimigos, aqueles que estão lutando para nos derrubar. Nós vamos ver eles caírem e nós vamos permanecer de pé. Qual é a diferença? Nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos vivendo uma vida contínua na presença de Deus. Vai cair 1000 ao teu lado, vai cair 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você verá a vitória de Deus em favor da tua vida contra os teus inimigos. E prosseguindo, versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, porque Deus é maior, Deus é o teu refúgio, é para Ele que você corre, é nele que você se esconde, é Ele que te protege, é Ele que te guarda, é Ele que te ampara, é Ele que te defende, é Ele que trabalha pelas tuas causas. Nenhum mal te sucederá, versículo 10, nenhum mal te sucederá
nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa promessa fala para a nossa família: olha, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. A tua tenda fala sobre a tua casa, fala sobre a sua família. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está protegendo não só você que está aí habitando no esconderijo do Altíssimo, mas Ele também está dando proteção até para a sua família, até para os teus, por causa da tua posição com Deus. Você aí que está preocupado, você que já é uma pessoa de mais idade, está aí tendo que ficar recolhido por causa do coronavírus, na quarentena, não pode sair de casa por causa desse vírus, mas está em casa muito preocupado com seu filho, ou com a sua filha, ou com seu neto que tem que sair para trabalhar, porque trabalha na área da saúde, porque trabalha lá no supermercado, são determinadas repartições que continuam funcionando normalmente. Você está em oração, você está no esconderijo do Altíssimo, você está buscando ao Senhor, e a mão de Deus vai lá para proteger, Deus vai lá para guardar, Deus vai lá para manifestar a glória dele dando livramento na tua família, na tua tenda. Versículo 11 e versículo 12, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Olha que palavra linda, olha que palavra maravilhosa, olha quanta promessa de Deus para aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo. E eu quero falar para você que ainda não está habitando, que a partir de hoje você já pode começar a habitar nesse esconderijo, você já pode verdadeiramente passar a viver uma vida na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque você vai ver coisas grandes e tremendas acontecendo na tua vida. Versículo de número 11 e 12, olha, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com o teu pé pedra. Olha, Deus está falando com você, que os anjos de Deus trabalham em seu favor. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo, você vive uma vida de comunhão com Deus, você agora pertence a Deus, e agora Deus está dizendo que os anjos vão trabalhar em teu favor. Quem vai dar ordem aos anjos? É o pastor, é o teu irmão, é o teu tio, é o teu pai? Não, o próprio Deus que vai dar ordem aos anjos ao teu respeito, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E o que Deus dirá para os anjos? Ele dirá para os anjos assim, ó, guarda ele na caminhada dele, para que ele não tropece e não caia, porque se ele cair ele vai se machucar. Olha, Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Os anjos de Deus acampam-se ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. Deus está dizendo para nós que Ele dá ordem aos anjos deles ao nosso respeito, e eu sou testemunha disso que eu estou pregando aqui, para que não tropeces com o teu pé em pedra. O que Deus está dizendo com essa palavra? Na nossa caminhada na terra nós vamos encontrar obstáculos, e esses obstáculos são essas pedras, e essas pedras nós podemos tropeçar e cair, mas Deus está colocando um anjo do nosso lado para que a gente não venha tropeçar e cair e venha se machucar. Isso mostra o cuidado de Deus para com a nossa vida. Eu vou contar um testemunho para você aqui, para você entender mais claramente essa palavra, para você entender de uma forma mais clara essa palavra que eu estou pregando. Deus falava sempre comigo que me traria para me fazer a obra dele no estado de Minas Gerais. E eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, em Padre Miguel. E quando eu me converti em 1990, Deus já começou a usar pessoas e dizer que Deus tinha uma obra comigo no estado de Minas Gerais. No ano de 1999, Deus me trouxe para Governador Valadares, em Minas Gerais. Porém, eu tinha um sacolão, era sacolão e aviário. Eu tinha um sócio ali em Realengo. E eu estava trabalhando naquele local até quando Deus me chamou para a obra, né? Para ser um missionário, para fazer a obra em Minas Gerais. Eu já tinha saído do sacolão, porém eu estava indo lá para receber uma parte
daquele dinheiro que eu tinha direito lá. E eu já estava para viajar para Governador Valadares. Deus já tinha preparado tudo para mim viajar. E eu já estava viajando para Governador Valadares, para Minas Gerais, cumprindo-se uma promessa que Deus tinha na minha vida para pregar a palavra na cidade de Minas Gerais, para dirigir igreja. E eu fui naquele sacolão receber o meu salário, o meu dinheiro que estava faltando, que o meu sócio estava me pagando aquela quantia ali, né, para mim receber aquele dinheiro. E era o último dinheiro que eu tinha para receber, era R$ 1.360 na época, em 1999, tem mais de 20 anos isso. E eu fui ali para receber esse dinheiro, e eu recebi. E esse dinheiro estava dentro da minha carteira, e a minha carteira estava no meu bolso de trás da minha calça. Era uma segunda-feira pela manhã. De repente eu estou conversando com aquele rapaz que era o meu sócio. O rapaz que fazia entrega do frango parou com o caminhão, desceu ele, o seu ajudante, entrou ali no sacolão e aviário e começou a conversar conosco. Logo depois parou um outro carro, e nesse carro veio 2 assaltantes. E esses assaltantes nos renderam, pegaram o revólver e disseram: é um assalto, nós queremos todo o dinheiro. Ele sabia que aquela segunda-feira era o dia em que aquele moço do frango ia recolher o dinheiro que ele recebia em todos os aviários que ele vendia o frango durante toda a semana, e na segunda-feira ele vinha receber uma quantia maior, vinha receber aquele dinheiro em todos os aviários. Era o dia da cobrança, entregava o frango a semana toda e na segunda-feira vinha receber. Naquela segunda-feira, ele chegou ali para assaltar. O rapaz do caminhão falou: eu estou começando a receber agora, é o primeiro que eu venho. E ele mandou o outro ajudante, o outro ladrão, entrar dentro da cabine do caminhão e revistar. E revistou e não achou nada. E ele começou a ficar nervoso, porque ele não estava conseguindo dinheiro. O meu rapaz, que era o meu sócio, estava abaixado assim, estava arrumando uma caixa de tomate lá, e ele foi e meteu a mão no bolso dele, puxou R$ 20 que tinha e falou para o rapaz que era o meu sócio: passa o dinheiro. E ele disse: mas eu não tenho dinheiro, estou começando a trabalhar agora. E eles começaram a ficar alvoroçados. Eu estava no canto, eu estava com o braço ali numa banca de legume e falando com Deus, sem abrir a boca. Eu comecei a conversar com Deus e eu falei: Deus, o Senhor falou que tem um anjo na minha frente. Quantas vezes o Senhor já mostrou para os seus servos, para as suas servas, um anjo na minha frente com uma espada? Eu quero ver hoje se esse anjo realmente está me guardando. Eu falei para Deus: Senhor, eu não vou dar esse dinheiro para esses bandidos. Senhor, eu não vou entregar esse dinheiro que eu recebi. Eu estou indo para Governador Valadares. Eu vou pregar a sua palavra lá. O Senhor falou comigo que eu iria pregar em Minas Gerais. Eu estou conversando com Deus ali, eu e Deus no meio de todo aquele alvoroço. E quando o bandido passava alvoroçado para cá, eu falava: Jesus te ama, Deus tem uma obra na sua vida. Eu falava baixinho para ele, e ele passava alvoroçado e começou a imprensar um para cá e para lá, e eu estou conversando com Deus. E eu falei assim: Senhor, defunto não faz obra, então eu não vou morrer nessa. E esse dinheiro, esses ladrões não vão levar, porque o Senhor falou que tem um anjo aqui na minha frente, e eu quero ver se tem um anjo aqui mesmo. Eu sei que naquele alvoroço todo, aqueles bandidos disseram: todo mundo lá para trás. E ele mandou o pessoal ir lá para trás, o dono do caminhão, o ajudante dele, o meu sócio foi lá para trás. E na mesma hora eu pensei, encostado naquela banca de legumes, e eu pensei: se eu for lá para trás, ele vai ver o volume aqui atrás, no bolso da minha calça comprida, ele vai ver o volume da carteira, porque estava com muito dinheiro, e ele vai me assaltar. E eu falei assim para Deus: o Senhor falou que o anjo está na frente, não atrás, então eu não vou lá para trás, porque pensei, quando ele virar, ele vai ver a carteira. E Deus falou para mim que tinha um anjo à minha frente. Eu falei: o anjo está à minha frente, então eu não vou. Então ele começou a insistir, apontou o revólver para mim, porque ele viu que eu não ia. Ele falou: vamos embora lá para trás. Eu fui andando devagarinho assim, de costa, para ele não ver a minha carteira. Ele ficou nervoso, ele veio para cima de mim e falou: rapaz, você é a polícia. E ele começou a me revistar. Ele foi passando as mãos assim do meu lado, e eu em oração a Deus e falando assim: Senhor, não deixa ele pegar a minha carteira. Senhor, o Senhor falou que tem um anjo, eu quero ver agora. Aí ele falou assim: você é a polícia? Me revistou, aí não achou nada, aí pegou o revólver, porque ele pensou que eu estava armado. Passou a mão para ver se eu estava armado. Aí ele pegou o revólver e colocou o cano na minha testa daquele revólver.
E na hora que ele colocou aquele cano para puxar o gatilho, eu falei: Senhor, defunto não faz obra. O Senhor falou que tem uma obra comigo lá em Valadares. E eu falei, e nesse momento que ele apontou o revólver, eu falei: Jesus te ama, ele tem uma obra na sua vida. Quando ele apontou o revólver, que ele foi puxar o gatilho, o rapaz que era o meu sócio gritou lá dentro, falou: rapaz, ele é pastor. Deu uma tremedeira naquele cara, que eu não sei que tremedeira foi essa, eu não sei o que ele viu. Talvez ele tenha visto o anjo. Ele saiu uma correria terrível, chamou o outro e falou: corre, 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 corre. Entraram dentro do carro, saíram com a porta aberta e até hoje eu não sei aonde eles se encontram. Deus falou: eu colocarei um anjo, eu darei ordem aos anjos ao teu respeito. Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos livra. Esse Salmo 91 está dizendo da segurança daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. No versículo 9 ele diz: porque tu, Senhor, és o meu refúgio, não existe maior que Deus. O Altíssimo é a tua habitação. Versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. 11 e 12, fala aqui: os anjos do Senhor, Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Ele vai dar ordem. Versículo 13, pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Deus está falando sobre vitória sobre leão. Leão é um animal feroz, leão é um inimigo violento. Deus te livra dele. Lembra de Davi? Davi pegou o leão pelo pescoço e pegou o urso também e lutou contra eles e venceu. Sabe por quê? Porque Davi estava habitando no esconderijo do Altíssimo. Lembra quando jogaram Daniel dentro da cova dos leões? Os leões não tragou Daniel, porque Deus já tinha dado ordem aos anjos para trancar, para fechar, para lacrar a boca daqueles leões, e os leões não puderam devorar a Daniel. Deus vai te livrar do leão, do filho do leão. O que significa o filho do leão? O filho do leão significa aquilo que aparentemente é inofensível, mas quando cresce fica feroz e indomável. Mas Deus também te livra. Ele fala que calcarás os pés do filho do leão. Isto é, você vai pisar serpente, você vai pisar áspide, que é cobra venenosa. Deus vai te dar vitória contra o inimigo, contra Satanás. É o que a Bíblia está dizendo. E Deus agora, nesse salmo, ele vai fazer promessas grandiosas para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele vai descansar à sombra do Onipotente. Onipotente é aquele que tem todo o poder. Olha a promessa para quem ama a Deus e habita no esconderijo do Altíssimo. E eu vou falar aqui sobre 3 versículos finais desse Salmo 91. 14. Quando tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele está dizendo que vai receber livramento. Aquele que tão encarecidamente me amou, Deus vai fazer o quê? Vai te livrar. Eu livrá-lo-ei. Deus vai te dar livramento. Quantos livramentos Deus já te deu? Deus vai continuar te dando livramento, porque Deus é Deus. Versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Tem coisa melhor que essa? Deus dizendo assim: aquele que está habitando no meu esconderijo, ele vai clamar, ele vai orar e eu vou responder. Ele me invocará e eu lhe responderei. Você vai orar e Deus vai responder. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Olha, momentos de angústia você vai passar. Você que está habitando no esconderijo do Altíssimo, você vai passar momentos de angústia. E a Bíblia está dizendo aqui: estarei com ele na angústia. Você pode passar por momentos de angústia porque você é uma pessoa frágil. Eu sou uma pessoa, nós somos frágeis, nós somos seres humanos. Deus fala assim: estarei com ele na angústia. Você passa na angústia, mas Deus passa contigo. E Deus não só passa contigo no momento de angústia, como ele te livra da angústia. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei. E talvez você esteja passando agora numa fase difícil, num momento de angústia, e Deus está dizendo que ele está contigo, ele não te abandonou, ele não te deixou, ele é o socorro bem presente. Olha o Salmo 46, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Ele passa contigo no momento da angústia e ele te livra da angústia.
E no versículo 16, ele diz assim: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus vai dar vida longa e Deus vai te dar a salvação. Quando você for lá para o alto refúgio, para o céu, lá não vai ter nenhum tipo de ameaça e nenhum tipo de perigo. Quando você for lá para o refúgio superior, na presença de Deus lá no céu, lá não vai ter mais nenhum tipo de perigos e ameaças que nós temos aqui na terra. Mas aqui na terra nós podemos contar com os livramentos de Deus. Essa palavra é para você passar a confiar mais em Deus, acreditar mais em Deus. Essa palavra é para você habitar no esconderijo do Altíssimo. Talvez você tenha feito do esconderijo do Altíssimo somente um lugar de passeio, de fim de semana, mas Deus está te chamando para habitar. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Deus quer que você descanse à sombra dele, à sombra das suas asas. Ele é o teu protetor. Ele que te guarda, Ele que te livra, Ele que te abençoa. Agora eu vou te contar mais um testemunho. Vou te contar mais um testemunho para você ver como que Deus livra. Porque eu estou te mostrando na palavra. Agora eu estou te mostrando como testemunho de vida prática, como coisa que eu vivi, para você saber que esse Deus guarda e esse Deus livra. Por isso que Deus quer que a gente, com sinceridade de coração, a gente venha habitar no esconderijo dele, a gente venha se aproximar dele, a gente venha viver nele, a gente venha aprofundar a nossa comunhão nele, a gente venha viver na presença dele. Só para você, para mim, só para fortalecer mais a sua fé. Aqui em Governador Valadares, há uns tempos atrás, deve ter uns 3 anos atrás, mais ou menos, ou 4, eu estava na igreja sede para dar o estudo bíblico. E sabe qual era o estudo bíblico que eu ia dar? A segurança daquele que se refugia em Deus. Salmo 91. Fui começar um estudo sobre o Salmo 91. E comecei a pregar sobre o Salmo 91, ensinar sobre o Salmo 91, sobre a proteção de Deus, o cuidado de Deus, os livramentos de Deus, e fui pregando. Entrou um rapaz na igreja e ele sentou lá atrás. De repente eu vi quando esse rapaz saiu de lá de trás e entrou dentro de uma sala lá nos fundos da igreja, acompanhado de um diácono. E aquele rapaz entrou lá para dentro acompanhado de um diácono, chamaram outro diácono, chamaram mais um diácono, chamaram mais uma irmã diaconisa, e eu estou pregando e não estou entendendo por que tanta gente lá dentro. De repente chamaram um presbítero que estava no púlpito, chamou um outro pastor que estava no púlpito, e eu estou pregando o Salmo 91 e estou pensando assim, meu Deus, o que será que está acontecendo lá dentro? Porque um rapaz entrou lá dentro, um visitante, e agora está indo tanta gente lá para dentro. Sabe o que havia acontecido? Um homem entrou na igreja e entrou armado. E ele entrou com más intenções na igreja. E ele começou a passar mal ali, aconteceu alguma coisa errada com ele, ele entrou lá para o bebedouro, lá para beber água ou para ir no banheiro, e o diácono entrou, e lá dentro ele começou a ficar nervoso, e ele começou a falar coisa com coisa, e começaram a orar, e estava havendo uma batalha espiritual lá dentro. E eu estava pregando sobre o Salmo 91, e os irmãos começaram a pregar para ele, e orar por ele, e falar que Jesus queria salvar ele, e ele testificou que ele já tinha matado várias pessoas. Ele entrou naquela igreja ali com a intenção de dar uns tiros ali, porque ele não gostava de igreja. E quando eu estou pregando, já estava chegando no final da pregação, o presbítero veio com ele, mais um diácono, e sentou ele assim lá atrás, e ele ficou sentado ali participando do finalzinho do culto, talvez uns 10 ou 15 minutos. E quando eu terminei de pregar, ele foi lá na frente, levaram ele lá na frente, os irmãos contaram o que havia acontecido, e esse moço falou para mim o seguinte, ele falou assim, olha pastor, eu vim aqui com mais intenções, mas quando eu entrei aqui dentro dessa igreja eu comecei a me sentir mal, e quando eu entrei lá para dentro os irmãos começaram a orar e falar comigo e tal, eu já matei várias pessoas e eu estou armado aqui. Só que quando eu sentei aqui, depois que eu vim lá de dentro, que eu sentei aqui, que eu vi o senhor pregando o Salmo 91, eu vi um anjo muito forte na sua frente, era aquela claridade,
era muita luz, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Esse pastor está acompanhado de um ser extraordinário aí. Eu não conseguia nem olhar para o Senhor de ver tanta glória e de tanto fogo. E eu quero entregar a minha vida para Jesus. Deus está dizendo para você que Ele é o teu protetor. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar apavorado. Você só precisa habitar no esconderijo do Altíssimo, porque a sombra do Onipotente vai ser para você descansar. Deus vai te dar paz e tranquilidade.